A posição da casa é que nós, desde das últimas 2, 3 semanas, nós estamos tentando contatos, até tivemos contatos com Brasília, tentando com que o governo federal publique um novo decreto, né, para tentar reorganizar esses prazos, comparando com o decreto passado. Nós tínhamos um problema de avaliação, porque o BNDES disse que só conseguiria fazer a avaliação dos ativos apenas no meio do ano que vem, e o decreto atual, juntamente com a lei, mas especialmente o decreto, trazia uma obrigação ao governo do estado de se manifestar com quais ativos eles tinham interesse, com avaliação constante, inclusive, nesse projeto, já agora no final de outubro. Então nós tínhamos um problema de prazo. Até então, infelizmente, nós não tivemos nenhuma resposta ainda pelo governo federal. Então nós estamos aguardando ainda, ansiosos e esperançosos, que tenhamos um novo decreto que ajuste até o limite da lei esse decreto. Nós temos que lembrar que existe uma legislação que foi aprovada, né, o PROPAG, no Congresso Nacional, que ela também traz algumas obrigações. Então o decreto ele tem que avançar até o limite daquela lei. Mas exatamente pela não resposta ainda, ou seja, como nós não temos ainda ciência de prazos, de que prazos que vão existir, então nós temos que trabalhar com os prazos atuais, e os prazos atuais nos trazem as informações de que até o final do ano, deste ano, nós temos que, de fato, o governo do estado tem que aderir ou não ao PROPAG, no primeiro momento. Nós temos o problema das avaliações dos bens e dos projetos que estão tramitando aqui na casa. Como eu falei na semana passada, conversando com os líderes, conversando com os deputados e com as deputadas, nós conseguimos construir aqui um cronograma que vai começar a funcionar a partir de semana que vem novamente. É importante lembrar que essa casa já aprovou importantes projetos do PROPAG, né? A Codemig e a Codente Codemig já foi entregue, há mais de um mês já está aprovada. Créditos, Comprev, a própria lei de autorização, né, que autoriza o estado a fazer adesão, e tem outras legislações que estão paralisadas. E a partir de semana que vem, a Assembleia começará a debruçar sobre temas, por exemplo, a lei dos imóveis, voltará a tramitar a legislação dos imóveis que o governo encaminhou, a Comissão de Constituição e Justiça fez uma diligência ao governo do estado, eles nos encaminharam mais de 300 imóveis como sugestão. Obviamente, esses imóveis serão ainda exaustivamente discutidos aqui, quais imóveis vão, quais não vão, quais têm, de fato, quais estão legalizados de acordo com a lei estadual e de acordo com a lei do PROPAG para fazer essa discussão do abatimento. Então, esse projeto volta a tramitar a partir de semana que vem. Da mesma forma, nós vamos iniciar o projeto, a tramitação do projeto da ARSAI, com um detalhe. O projeto da ARSAI, ele traz dois temas em um projeto só. O fortalecimento da própria agência de regulação, que é importante termos uma agência fortalecida, mas também traz a regionalização dos blocos de saneamento para o estado de Minas Gerais. Esse projeto, especialmente o da ARSAI, ele tem de ser discutido em um projeto de lei específico. Qualquer alteração, de acordo com a nossa regra, nossas leis, ele tem de discutir em um projeto de lei específico. Então nós vamos desmembrar esse projeto. Então eles começarão a tramitar dois projetos, discutindo apenas as modificações, fortalecimentos da ARSAI, e o outro discutindo a regionalização do saneamento. É importante lembrar que nós temos um marco de saneamento já vigente. Minas Gerais é o único estado que ainda não se constituiu o bloco de saneamento no nosso estado. Então é importante que a gente avance com esse tema também com a mesma urgência e talvez independente do PROPAG, até porque se esses blocos não forem feitos até o final desse ano, os municípios primeiro podem deixar de acessar recursos federais para essa área do saneamento. Então esse é um tema que nós temos que tratar também com celeridade aqui pela casa, para que a gente possa avançar cada vez mais. Além desses dois projetos, nós vamos dar início à tramitação do projeto de federalização da MGI, que foi o último projeto que o vice-governador Matheus Simões trouxe a esta casa, em substituição àquele projeto da Agência Mineira de Comunicações, porque ele mesmo trouxe a informação de que o governo federal já disse que não tinha interesse naquele ativo. Então eles substituíram o ativo através da MGI, que é uma empresa, né, que hoje, inclusive, detém 5% da CEMIG. Então ele vai iniciar a sua tramitação aqui na casa também, para que a gente possa ter mais um ativo na mesa, junto ao governo federal, para fazer a discussão. E depois de dialogar, conversar, construir com muitos parlamentares, deputados e deputadas, eu vou sugerir ao relator do projeto da PEC 24, lá na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chacota,
que retire o seu parecer que já tinha sido publicado sobre o referendo, para que ele possa construir um novo texto, onde nós vamos focar, nesse primeiro momento, na retirada do referendo apenas para a Copasa. Explico por quê. Primeiro, nós precisamos avançar com a discussão da Copasa, porque nós temos que entender, nós temos que autorizar o Estado de Minas Gerais a ou federalizar a Copasa ou privatizá-la, desde que os recursos possam ser utilizados para abatimento da dívida ou para o pagamento das obrigações do Propag. Então essa é uma decisão que a Casa tomou agora para fazer, primeiro, de uma certa forma, especificar o projeto do referendo apenas para a Copasa, sem discutir retirada ou discutir CEMIG nesse momento, porque esse é um tema que ainda não tem um consenso maior na Casa de avanço de discussão. Então a CEMIG, nesse momento, fica de stand-by aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Mas por que também Copasa nesse momento? O marco do saneamento, como eu disse, traz para o país um deadline, ou seja, um teto de universalização do saneamento até 2033. Nós precisamos, então, avançar numa discussão aqui na Assembleia, aqui no estado de Minas Gerais, porque nós sabemos que a Copasa atual, da forma que está, não tem recurso para fazer investimentos, né, para conseguir essa universalização. E todo santo dia chega aqui na Assembleia denúncias, informações de que a Copasa está cobrando dos municípios, está cobrando da população água, esgoto, mas só trata a água. Diversas pessoas em Minas Gerais pagam conta para água e esgoto, mas hoje a Copasa só trata a água. Então, acho que essa é uma discussão que nós temos que avançar. Essa é uma discussão que existe mais tranquilidade interna na Casa para avançar. Quer dizer que está acordado? Quer dizer que vai ser aprovado? Não. Eu estou apenas comunicando que vai iniciar a sua tramitação de forma específica com a Copasa, mas, obviamente, esse é um tema complexo, polêmico, teremos aqui obstrução, teremos oposição, porque nós temos parlamentares com legitimidade que discordam dessa discussão, e eu, como presidente, tenho, obviamente, que ouvir a todos e mediar os trabalhos aqui na Casa. Então, nós vamos dar início à discussão do referendo, apenas específico à discussão da Copasa, sem discutir CEMIG agora, e, obviamente, esse tema prosperando, eu já vou, inclusive, na próxima semana, autorizar o início, né, a leitura do projeto de privatização da Copasa no plenário a partir da semana que vem, mas ele ainda está aguardando, vamos aguardar o avanço dessa discussão do projeto, do referendo, né, da Copasa, para depois começarmos a tramitação, obviamente, da privatização da Copasa. Então, acho que esse é um primeiro cronograma que a Assembleia faz. Tenho certeza da nossa intenção de construir esse trabalho, sabendo que nós estamos discutindo o tema mais importante de Minas Gerais, que é a dívida do Estado. Fomos a Brasília 2, 3 vezes nessas últimas semanas, tentar construir o decreto, mas até então não tivemos ainda um novo decreto. Por isso, a Casa tem que voltar, obviamente, a discutir esses outros temas que vão acrescentar e muito nessa discussão final do Propag, ou seja, da nossa dívida de 170 bilhões. Com mais calma aqui dentro da Assembleia? Não, nós estamos tentando facilitar o dia a dia e o trabalho aqui na Casa, levando em conta que se nós formos discutir os dois ao mesmo tempo, nada vai sair do lugar como não saiu até então. Existe uma obstrução, existe uma discussão legítima dos parlamentares, e aqui, né, de uma certa forma, a CEMIG, especialmente pela conversa que eu tive com os parlamentares, com diversos deles, líderes, deputadas e deputados, essa é uma discussão que nós temos que ainda avançar um pouco mais internamente aqui na Casa. Além disso, existe também uma discussão entre o governo do Estado e o governo federal. O governo do Estado vem e sugere fazer a corporation, faz federalização. O presidente Lula, numa entrevista pública semana passada, disse que não tem interesse na CEMIG com ela feita a corporação, ou seja, se ela for privatizada é que eles não têm interesse. Então essa é uma discussão ainda que está em uma disputa, uma discussão entre o governo federal e o governo do Estado, que eu acho que tem que se acertar. Então, enquanto eles se acertam sobre a discussão de CEMIG, nós estamos avançando com Copasa, já entregamos e já avançamos com a Codemig, que na nossa avaliação é o ativo mais valioso, e por isso nós precisamos da celeridade do governo federal na avaliação da Codemig, para que a gente saiba, obviamente, quanto que ela vale, para que a gente consiga resolver, se Deus quiser, essa discussão. Agora, vamos lembrar, créditos já foram aprovados, Codemig já foi aprovada, a autorização em si já foi aprovada, nós vamos agora dar sequência nos imóveis, e obviamente não serão todos os imóveis que foram apresentados que serão autorizados, nós ainda vamos discutir através da sugestão dos deputados e deputadas a triagem disso,
E tem um projeto que eu não mencionei no início e falo agora, que também, através do diálogo com os deputados, com as deputadas, nós também vamos deixar de stand-by. A princípio, ele não será, não será tramitado aqui dentro da casa, que é o de federalização da gestão da UENG. Esse é o projeto da UENG, a pedido de vários deputados e deputadas aqui da casa, especialmente os deputados que defendem, que atuam ali naquela região com essa universidade que é muito importante para Minas Gerais. Esse é um projeto que a casa não vai tramitar ele nesse momento. Então nós vamos focar nesses outros projetos para darmos sequência da contribuição da Assembleia a esse tema muito importante. Presidente, eu entendo que com o anúncio agora que nós estamos fazendo do início da tramitação desse projeto, eu acho que essa discussão, né, do governo, ela vai ter que ficar paralisada um pouco para que a gente consiga avançar, né, sobre uma possível federalização da MGI e, obviamente, dos seus imóveis. Então, eu acho que todas as discussões agora, inclusive o que eu estou falando para vocês, foi construído e eu comuniquei isso ao governador, ao vice-governador, ao secretário de governo, Marcelaro, então, ou seja, já foi comunicado a eles esse cronograma da Assembleia de Minas para que a gente possa, a partir da próxima semana, ter força total nesses projetos aqui, repetindo e lembrando, entendendo a legitimidade da oposição, que obviamente terá e acrescenta muitos projetos do que nós votamos aqui. Eles saíram muito melhores ao final, graças, muitas das vezes, às sugestões da oposição aqui da casa. Então essa é uma discussão fundamental, que nós não vamos atropelar ninguém, pelo contrário, aqui o diálogo é totalmente aberto a todos os parlamentares que vão poder sugerir, vão poder obstruir, que faz parte da discussão, mas nós vamos avançar com essas pautas, porque infelizmente até então nós temos um prazo que nós não podemos perdê-lo, e como eu disse desde o início de toda essa história, a Assembleia não vai perder, como nunca perdeu, nenhum prazo nos temas mais importantes de Minas Gerais. De trás para frente, do que depender da Assembleia, sim, nós vamos entregar todos os projetos, né, obviamente, que serão fundamentais para a discussão do Propag. E eu repito aqui, o Propag ele é um modelo infinitamente melhor do que o regime de recuperação fiscal em qualquer circunstância. O que a gente tem que discutir talvez seja em qual modelagem se paga mais ou menos nos primeiros anos, mas ele, para a população que deixa de pagar 200 bilhões de reais de um modelo para o outro nos juros, é muito melhor e nós sabemos disso. É por isso que, inclusive, ontem eu recebi aqui o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, fez uma visita de cortesia aqui em Minas Gerais e me disse, inclusive, que o Goiás que ele está pronto para aderir ao Propag, inclusive, porque é uma oportunidade que o Estado do Goiás não pode perder. E olha que o Estado do Goiás tem uma ajuda muito menor, inclusive, do Estado de Minas Gerais. Então nós vamos avançar com esse tema. Se eu não me engano, foram 13 projetos que chegaram aqui, com o desmembramento que nós fizemos. Agora tem mais um, que sai agora a da regionalização. Nós já aprovamos, só o melhor juízo, 5 projetos, e agora nós vamos tramitar mais 4 projetos. Esses outros que nós ainda não avançamos são esses que, primeiro, já anunciei, o ENG, que não vai tramitar, o que foi substituído pelo governo, que era a empresa mineira de comunicação, e tem mais um que me fugiu a cabeça aqui daqui a pouco, e a CEMIG, obviamente, que ainda está, de uma certa forma, paralisada essa discussão agora. Presidente, aqui nos trâmites da No primeiro momento, não. No primeiro momento, não muda nada em nada essa discussão. Eu estou mais preocupado com o decreto, com a publicação de um novo decreto para ajustar esses prazos do que essa medida provisória. Eu não entendo, e a avaliação da equipe técnica da Assembleia é que não interfere em nada nesse primeiro momento, porque nós estamos numa discussão ainda, né, da votação, das avaliações, dos prazos. Então, isso não interfere em nada nesse momento a discussão do Propag. O que é importante para a gente, sim, fiz esse apelo semana passada, que estive lá em Montes Claros com o presidente Lula, é que o governo federal, né, possa tentar acelerar a publicação desse novo decreto para que a gente tenha ciência dos novos prazos e, porventura, teremos novos prazos para que a gente possa aí avançar nessa discussão. Agora, repito, gente, esse é o tema mais importante. A questão da Copasa, eu falei que desde o início, e da CEMIG e qualquer outra discussão, eu não tenho nenhuma dificuldade em discutir, por exemplo, privatizações aqui no Estado de Minas Gerais. O que eu tenho dificuldade é saber se o serviço está chegando com qualidade para as pessoas, com um preço justo. E a gente sabe, eu acho que a Copasa, por exemplo, todos nós sabemos aqui, vocês que são da imprensa sabem aqui, que todo santo dia nós temos problemas grandes com a Copasa, especialmente em cobranças em excesso, indevidas. Então essa é uma discussão que a Casa vai fazer, os deputados estão com vontade de fazer essa discussão, né? Seja ou para federalizar, seja ou para privatizar, com os recursos sendo, obviamente, abatidos na dívida ou utilizados para as obrigações do Propag. Amanhã o Lula mais um pedido. Eu não sei se eu vou conseguir estar presente na agenda de amanhã por outra organização de agenda aqui, mas se eu estiver, com toda certeza, sim, todas as vezes, e obviamente que as minhas agendas aqui permitem, que o presidente da República
estiver em Minas Gerais, eu faço questão de participar, de estar presente, porque eu já disse aqui, né, gente, eu acho que a gente tem que focar nos problemas de Minas Gerais, no Estado, esquecer um pouquinho política, esquecer um pouquinho a eleição do ano que vem e focar nos problemas. Então esse é o principal problema, por isso que eu fui a Brasília semana retrasada, tive com a ministra Gleisi Hoffmann, converso com deputados federais, com senadores, com o próprio presidente Lula, converso com o governador Zema, com o vice-governador Matheus, porque eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade de avançar com esse tema. Ele falou. Não, foi uma conversa mais com os ministros, né? Com ele, eu tive com ele, falei com ele sabe dessa importância de discussão para Minas Gerais e senti sensibilidade do governo federal sobre essa questão do novo decreto. Agora, eu não tenho informações nem ciência do conteúdo, né? O que virá nesse novo decreto, mas falei da importância de a gente tentar ajustar esses prazos. Não é correto, e eu não estou falando que isso é um problema ou foi proposital do governo federal, mas essa é uma discussão de texto, não é correto o BNDES vir a público dizer que não consegue avaliar antes do meio do ano, mas o próprio decreto cobrar do governo do Estado a manifestação, incluindo a avaliação. Então, acho que isso vai ser dado uma solução. Qual solução? Espero eu que todos nós conheçamos elas juntos nos próximos dias. Presidente, projeto? Aí depende da tramitação dos deputados, cada deputado vai sugerir uma emenda, uma sugestão, que todas, obviamente, são muito bem-vindas, mas vamos lá, só para deixar muito claro, não é um desmembramento. Na verdade, o projeto vai continuar a sua tramitação apenas discutindo Copasa. Nós vamos apenas focar na Copasa. Então, o projeto que hoje chegou discutindo CEMIG e Copasa vai discutir apenas Copasa, omitindo de uma certa forma ou não discutindo nesse momento o CEMIG. Então, se porventura esse projeto prosperar ao final dele, né, e repito aqui, não estou garantindo nem dizendo que será aprovado, mas se ele porventura for e prosperar, nós vamos, no final das contas, talvez avançar para a retirada do referendo da Copasa e manter ainda essa discussão de um referendo, por exemplo, para a CEMIG, que é uma empresa muito importante para Minas Gerais, uma empresa dos mineiros, todas elas, obviamente, mas a CEMIG a gente sabe também da importância histórica que tem para o nosso Estado. Exatamente. Um substitutivo. Aí, a sugestão que eu vou dar ao relator e ao presidente da CCJ, Tiago Cota, ao presidente da CCJ, Dorgal Andrada, é que na próxima semana faça já o início da discussão, não só desse projeto, mas, por exemplo, a retomada dos imóveis, por exemplo, o início da ARSAI, como eu disse aqui, desmembrando a regionalização da ARSAI e os outros projetos que nós anunciamos aqui agora. O fato é que a partir de semana que vem nós vamos ter ainda mais trabalho aqui na Assembleia e vocês, obviamente, são todos convidados para participar de todo esse processo. Obrigado, gente.